E aí galera, beleza? Quem fala? Eu sou o CXB do canal, Programador. Bem-vindos a mais um vídeo. Bem, hoje é a nossa sexta aula. Eu acho que ainda vou gravar mais uma aula para ser publicada hoje ainda. Então talvez vá dar uma atrasada aí nas postagens das aulas, mas vai ser 3 aulas hoje. Né? Vocês dão trabalho. Mas enfim, a aula hoje é sobre slice, tá? Então vamos dar uma recapitulada e vocês vão entender o porquê desse tipo merecer mais atenção do que os outros. E depois a nossa próxima aula vai ser sobre for, finalmente. Sobre for range, no caso. Bem, o que é um slice? Como eu disse, o slice é basicamente uma abstração de um array, ou seja, ele tem uma referência a um array. Na aula anterior a gente viu que para criar um slice é muito fácil, basta a gente fazer como uma string, como um array, só que não setar o tamanho dele. A gente pode vir aqui e colocar, por exemplo, 1, 2, 3, e aí ele vai ser válido. Beleza? Vamos ver? E aí a gente tem o nosso 1, 2, 3, beleza? Mas eu posso criar um slice de outra forma. Eu posso criar um slice usando a função especial chamada make. E para que eu vou fazer isso? Bem, vamos ver aqui. O make, né, aqui, ele recebe o tipo, um tamanho e uma capacidade. Vamos ver isso aqui. Make vai receber o nosso tipo, ou seja, slice de inteiros, tá? E aí a gente vai falar qual é o tamanho desse slice. Vamos lá, vamos colocar aqui 2, certo? Vamos usar só essas duas por enquanto. Se a gente exibir isso aqui, vocês vão ver que uma coisa semelhante a um array vai aparecer. Ou seja, ele já cria um espaço pré-definido quando a gente faz dessa forma. Ou seja, a gente pode pegar o slice e setar um valor inicial para ele, um tamanho inicial. E aí a gente pode usar, por exemplo, assim, SL 0 igual a 90. SL 1 igual a 80. Beleza. Então isso aqui vai funcionar. Bem, como a gente sabe, se a gente continuar fazendo isso aqui, ele vai gerar um erro, um pânico, um erro de tempo de execução. Então, como a gente imagina que a gente resolve isso? Como a gente viu lá, a gente tem uma capacidade. Então, será que se eu vier aqui e colocar um 3, agora ele deixa eu fazer isso? A resposta é não. Então, para que serve esse 3 de capacidade aí? Bem, vamos tirar isso daqui. Vamos tirar esse 3. Vamos deixar esse 3 aí. O array, o slice, ele é baseado em um array. Ou seja, ele tem uma referência de um array. Ele guarda a referência. Então, ele tem meio que um ponteiro apontando para um array. O slice, digamos que o slice é um ponteiro para um array já existente. E esse array, ele tem o tamanho 2, digamos, e a capacidade dele é 3. Ele tem um tamanho 3, então o array mesmo tem um tamanho 3, e o slice ele só vai estar vendo 2 daquele tamanho 3. Acho que ficou meio confuso, mas vocês vão entender o porquê disso. Vamos criar um novo slice aqui, um SL2. O slice ele tem uma característica muito legal, que é de poder mesmo fatiar um outro slice. Que vem aí o nome slice, né, de fatia. Então, se eu quiser criar uma fatia do nosso slice inicial, SL, eu posso vir aqui e colocar os 2 pontos aqui. Ou seja, eu falo que eu quero tudo. Se eu quisesse, por exemplo, só o segundo elemento, eu pego o 0, né, o primeiro, e eu coloco 1 aqui. E aí ele vai pegar do início até o final. Vamos ver isso aqui, vamos exibir o slice 2, vocês vão entender. O nosso slice 2 só tem o 80. Se eu quisesse vir aqui pegar tudo, eu pegava tudo e ele ia ter 90 e 80. Se eu quisesse vir aqui e pegar só o terminar aqui, eu ia ter que pôr o 2. Isso aqui que ele recebe, o segundo argumento aqui, ele é tipo a posição, mas ela não cabe. Não, ela não é copiada. Ou seja, se eu quiser pegar a posição 1, eu tenho que pôr a posição 2, porque aí ele pega 1. Ele vai diminuir 1. É como se fosse o tamanho do nosso slice. Vem aqui e aí ele tem tudo no caso, porque eu estou copiando tudo aqui.
Se eu quisesse pegar, colocasse um aqui, ele ia pegar só o 80. Beleza? Simples, né? No caso aqui eu vou copiar tudo. Copiar tudo. Beleza. Quando eu crio essa cópia, essa fatia, se você preferir, porque você pode colocar, estipular o tamanho, ele vai pegar a referência daquele slice e vai apontar para o mesmo array dele. Vamos ver isso. Estou trabalhando no meu slice 2, e aí eu vou setar o 0 dele para ser 200. Beleza? Vamos rodar aqui. E olha lá, o slice 1, nosso SL, foi alterado para 200 também. Ou seja, eles estão... Opa, desculpa, tô com soluço. Eles estão apontando para o mesmo array. E aí, essa alteração no slice alterou o array original. Bem, vou dar um append aqui no nosso SL. Depois da cópia, antes da cópia, SL igual a append, né? Como a gente já viu na aula anterior, como faz para usar. E aí eu vou pôr aqui um valor 1. Append. Bem, esse append ele vai adicionar mais um valor, mas a referência continua sendo no mesmo array. Isso porque eu setei que o tamanho do array a qual eles se referenciam é 3. Então, se eu adicionar mais um valor aqui, isso vai estourar o tamanho do nosso array. Vai estourar o tamanho do array a qual eles se referenciam. Quando eu faço isso, a referência que estava nesse array aqui, a partir do momento que ele estoura, ele vai gerar um novo array. E aí ele vai alterar essa referência. Vamos ver. Agora, o nosso slice 1 não é mais alterado pelo slice 2, porque eles não apontam mais para o mesmo lugar. A partir do momento que você ultrapassa a capacidade setada ao array original, o slice ele não vai mais se referir ao mesmo. Nesse caso aqui que tem uma cópia. Então é isso. Eu vou salvar assim, vou terminar por aqui. E aí a gente vê no nosso próximo vídeo como funciona o for. A ideia é que vocês tivessem uma noção do poder do array, do slice, por exemplo. Que a gente pode criar fatias, isso é muito legal e você vai ver que a gente vai utilizar muito. O array não é tanto utilizado quanto o slice, então por isso que a gente tem uma atenção maior ao slice. E como vocês sabem, assim como o map e o array, o slice também tem o len. O len também funciona para o slice. Que eu acho que é o lugar onde ele é mais necessário. Len SL. Beleza. E aí, eu tenho o tamanho dele ali que é 4. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Fui!